paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel tomou um pequeno frasco de óleo e derramou a cabeça de Saul. Beijou e disse: O Senhor te confere esta unção para que seja chefe da sua herança. Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto do túmulo de Raquel, na terra de Benjamim, em Seu-saque. Eles te dirão: as jumentas que fostes procurar foram encontradas. Teu pai não se inquieta mais por elas, mas tem cuidado por vós e aflige-se perguntando o que poderá fazer por vós. Seguirás o teu caminho até o carvalho de Tabor, onde se apresentarão a ti 3 homens que sobem a adorar a Deus em Betel, levando 3 cabritos, outro 3 fatias de pães e o terceiro um odre de vinho. Depois de te saudarem, te darão 2 pães e tu os receberás em suas mãos. Depois disso chegarás a Gabaa Elohim, onde se encontra o governador dos filisteus. À entrada da cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaras profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti. Profetizarás com eles e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faz o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Gálgala. Irei ter contigo ali, para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias até que eu chegue. Então te instruirei sobre o que deverás fazer. Logo que Saul voltou as costas, despedindo-se de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabaa, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Todos os que tinham conhecido antes, vendo-o cantar com os profetas, perguntavam uns aos outros: que aconteceu ao filho de Cis? Porventura também Saul está entre os profetas? Dentre a multidão alguém perguntou: quem é o pai dele? De onde o provérbio? Porventura também Saul está entre os profetas? Acabados esses cânticos proféticos, foi Saul para o lugar alto. O tio de Saul perguntou a ele, ao seu servo: aonde fostes? Saul respondeu: à procura das jumentas, mas não as encontramos, e por isso fomos ter com Samuel. Conta-me, replicou o tio, o que vos disse Samuel. Saul disse-lhe: declarou-nos que as jumentas tinham já sido encontradas, mas nada lhe contou do que tinha dito o vidente com relação ao reino. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa. Assim disse ele aos israelitas: fala o Senhor, Deus de Israel: eu vos tirei do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e todos os reis que vos oprimiam. Vós, porém, rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos salvou de todos os males e de todas as tribulações, e disseste: estabelecei um rei sobre nós. Pois bem, ponde-vos por ordens de tribo, de milhares, e apresentai-vos diante do Senhor. Samuel mandou que se aproximasse todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi designada pela sorte. Mandou vir a tribo de Benjamim por famílias, e a família de Metre foi designada. E a escolha caiu enfim sobre Saul, filho de Cis. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então de novo o Senhor: haverá ainda alguém que tenha vindo aqui? O Senhor respondeu: ele escondeu-se no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e colocaram-no no meio da multidão, a qual ele excedia em altura no ombro para cima. Samuel disse ao povo: vede aqueles que o Senhor escolheu? Não há em todo o povo que lhe seja semelhante. E todos o aclamaram, dizendo: viva o rei. Samuel expôs em seguida ao povo os direitos do rei. Consignou-os em um livro que depositou diante do Senhor e despediu todo o povo, cada um para sua casa. Saul voltou para sua casa em Gabaa, acompanhado de homens valentes, cujos corações tinham sido tocados por Deus. Houve, porém, alguns homens maus que disseram: que poderá este fazer por nós?
Por isso desprezaram-no e não lhe levaram presente algum. Mas Saul não fez caso disso. 1 Samuel capítulo 11. Naás, o amonita, pôs-se em campanha e combateu contra Jabes em Galaade. Os habitantes de Jabes disseram-lhe: façamos aliança e nós te serviremos. Mas Naás, o amonita, respondeu-lhes: só farei aliança convosco com a condição de vos furar a todos o olho direito, para impor assim um opróbrio a todo Israel. Concede-nos 7 dias, disseram-lhe os anciões de Jabes, para que enviemos mensageiros por toda a terra de Israel. Se não houver quem nos ajude, nos entregaremos a ti. Foram os mensageiros de Gabaá, cidade de Saul, e contaram isso ao povo, e todo o povo pôs-se a chorar em alta voz. Saul voltava então do campo, atrás dos seus bois. Que tem o povo para chorar dessa forma? Disse ele. E referiram-lhe as palavras dos habitantes de Jabes. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e ele encolarizou-se. Tomando uma junta de bois, fê-la em pedaços e mandou-os por mão de mensageiros por todo o território de Israel, com este aviso: assim será feito aos bois de todo aquele que se não puser em campanha com Saul e Samuel. O terror do Senhor apoderou-se do povo e este pôs-se em marcha como um só homem. Saul passou em revista em Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros que tinham vindo: dizei aos habitantes de Jabes em Galaade, que amanhã, quando o sol estiver na força do seu calor, serão socorridos. Voltando, deram os mensageiros essa notícia aos habitantes de Jabes, que se alegraram. Esses disseram aos amonitas: amanhã nos renderemos a vós e fareis de nós o que vos parecer melhor. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 partes. Penetraram ao raiar do dia no acampamento inimigo e feriram os amonitas até que chegou o grande calor do dia. Aqueles que escaparam foram dispersos, de tal sorte que não ficaram 2 deles juntos. O povo disse a Samuel: quem é que disse: Saul não reinará sobre nós? Dai-nos esses homens para que os matemos. Porém Saul respondeu: hoje não se matará ninguém, porque é o dia em que o Senhor libertou Israel. Samuel disse ao povo: vamos a Gálgala e renovemos ali a realeza. Partiu, pois, todo o povo para Gálgala, para ali confirmar Saul em presença do Senhor, no seu título de rei, e oferecer naquele lugar sacrifícios de ações de graças. E Saul, com todos os israelitas, alegraram-se grandemente. 1 Samuel capítulo 12. Samuel disse a todo Israel: obedeci a vossa voz em tudo que me pediste, estabeleci um rei sobre vós. Agora tendes o rei que vos governará doravante. Quanto a mim, estou velho e grisalho, e meus filhos estão no meio de vós. Estive à vossa frente desde a minha juventude até este dia. Agora aqui me tende. Dai testemunho de mim em presença do Senhor e do seu ungido. Tomei o boi ou o jumento de alguém? Oprimi ou prejudiquei alguém? Recebi presentes de alguém para fechar os olhos ao seu proceder? Restituirei. Responderam-lhe: tu não nos prejudicaste, nem nos oprimiste, nem recebestes coisa alguma da mão de ninguém. Samuel replicou: o Senhor é testemunha contra vós e também o seu ungido, de que vós não encontrastes coisa alguma nas minhas mãos. Sim, eles são testemunhas, responderam eles. Samuel disse ao povo: é, pois, testemunha o Senhor que estabeleceu Moisés e Arão e tirou os vossos pais do Egito. Agora apresentai-vos. Vou pleitear convosco diante do Senhor a respeito de todos os benefícios que ele vos concedeu a vós e aos vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais invocaram o Senhor e ele enviou Moisés e Arão para tirá-los do Egito e colocá-los neste lugar. Mas esqueceram-se do Senhor seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísara, general do exército de Assó, nas mãos dos filisteus e na mão do rei de Moabe, os quais combateram contra eles. Depois clamaram ao Senhor dizendo: pecamos, porque abandonamos o Senhor para servir aos Baals e às Astarte. Agora livrai-nos das mãos de nossos inimigos, e nós vos serviremos. O Senhor enviou Jerobaal, Badã, Jefité e Samuel
para salvar-vos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitardes em segurança nas vossas casas. Mas quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, disseste-me: não, um rei nos governará, quando o Senhor nosso Deus era o vosso rei. Eis, pois, o rei que escolhestes e pedis, o Senhor estabeleceu sobre vós. Esteja em vós o temor ao Senhor para o servirdes e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra as suas vontades. Que vós sejais, vós e o vosso rei, dóceis ao Senhor vosso Deus. Mas se não ouvirdes a sua voz e vos revoltardes contra as suas ordens, a mão do Senhor pesará sobre vós como pesou sobre vossos pais. Agora ficai ainda um pouco aqui para assistirdes aos prodígios que o Senhor vai realizar aos vossos olhos. Não é porventura agora a colheita do trigo? Vou invocar o Senhor, e ele fará trovejar e chover. Compreendereis então que fizestes mal aos seus olhos pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração, e o Senhor mandou no mesmo instante trovões e chuva, de modo que todo o povo temeu grandemente ao Senhor e a Samuel. E disseram todos a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Agora não vos desvieis do Senhor e servi-o de todo o vosso coração. Não vos afastei dele para seguirdes coisas vãs, que não salvam nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor, de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Temei, pois, ao Senhor e servi-o em verdade e de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que ele fez por vós. Se, porém, fizerdes o mal, perecereis vós e o vosso rei. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, dos versículos 1 ao 28. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então interrogaram: Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e de tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhe também: irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e peste, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Serei entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retire-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque estes serão os dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito.
Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completar os tempos das nações pagãs. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas. Na terra a aflição e a angústia irão apoderar-se das nações, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males, que deve sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Salmo 45, dos versículos 5 ao 8. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no seu centro, ela é inabalável, desde o amanhecer. Já Deus lhe vem em socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos. Apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Provérbios capítulo 24, dos versículos 30 ao 34. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem sensato. Eis que por toda parte cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo. O muro de pedra estava por terra. Vendo isso, refleti. Daquilo que havia visto, tirei esta lição. Um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar. E virá a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.